Fala pessoal, sejam bem-vindos à aula 6 dessa playlist aí incrível de conhecimentos específicos para a prova da SEC 2026 Banca e BFC. A gente está aqui na sexta aula, tá? A aula passada a gente tratou dos princípios da administração pública do artigo 37, tá? A gente viu LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E é justamente a eficiência este tema que a gente vai tratar aqui hoje no Decreto-Lei 200 de 1967. O Decreto-Lei 200 de 1967, ele conversa, ele dança com a eficiência, tá? Antes de começar a aula, eu vou bater um papo aqui, porque lei não é só decoreba não. Lei é contexto histórico. O Decreto-Lei 200 de 1967, ele foi proposto e outorgado por Castelo Branco. Castelo Branco foi o primeiro ditador desse regime, da época da ditadura militar, né, do regime militar. Ele decretou, né, fez esse decreto-lei número 200 em 1967, mas buscando o quê? Buscando trazer diretrizes para uma reforma administrativa. E a gente já entendeu o que é administração, a gente já entendeu o que é administração pública, né? Nós já entendemos o que é administração pública, nós já entendemos o que é administração direta, indireta, no sentido amplo, no sentido estrito. Nós vimos os princípios da administração pública, tá? Mas eu preciso falar para vocês o que era a administração pública antes do Castelo Branco assinar esse decreto. O Brasil ele vivia um modelo de administração burocrático. Esse modelo burocrático ele traz essa ideia de carimbo, de muitos papéis, ele traz essa ideia de você ter um formalismo muito grande. Burocracia, que a gente conhece. Essa definição de burocracia, inserir esse modelo burocrático, foi para combater a corrupção. O problema é que a burocratização ela é uma bosta. Ela trava todo o sistema. O excesso de burocratismo, né, de burocracia, ele acaba com a administração pública. E o Brasil vinha enfrentando esses problemas. Tá legal? Então o decreto-lei ele trouxe outro modelo. Ele trouxe um modelo chamado modelo gerencialista. Guarde este nome. O modelo gerencialista é o modelo que vai trazer esta eficiência na administração pública. O modelo gerencialista é o modelo que vai dizer, olha, chega de carimbo, chega de cartório, vamos trazer agilidade, habilidade, eficiência para a administração pública. E é o Decreto-Lei 200 que a gente vai estudar aqui e que você vai aprender o contexto histórico, os objetivos desse decreto e o principal, o que é que esse decreto trouxe de novo para a administração no Brasil, que é no finalzinho do vídeo vocês vão saber. Cara, pega seu café e vem comigo para essa aula que tá boa demais. Bom, galera, Decreto-Lei 1967, Decreto-Lei 200, né, de 1967. Vamos entender por que ele se tornou um modelo, né, um marco, um modelo na gestão pública, tá? Por que as pessoas acham que ele é um modelo, que foi um marco na administração pública? Cara, vamos entender o contexto histórico? Apesar de eu já ter dito aí um preâmbulo, prefácio, vamos aprofundar um pouco. Quem promoveu o Decreto-Lei 200 de 1967 foi este rapaz aqui, ó, Castelo Branco. Castelo Branco, primeiro ditador aí da época do regime, né, militar, da ditadura militar de 64. Este decreto, ele dispõe, quando fala dispõe, significa que é o objetivo dele. O que é que ele veio fazer? Qual que é o intuito dele? O intuito dele é organizar a administração federal, tá? E estabelecer diretrizes para a reforma administrativa. Perceba, tudo isso daqui, seja organizar a administração federal e estabelecer diretrizes para a reforma administrativa, tudo isso aqui é uma forma de trazer eficiência, tá? Tudo isso aqui, ó, se comunica com a eficiência, tá? Eficiência. E se falou em eficiência, a gente está falando de implementar um novo modelo. E a gente vai implementar qual modelo para trazer eficiência? Para trazer essa ideia de reforma administrativa. Se é uma reforma, a gente vai tirar algo velho e colocar algo novo, certo? O antigo, o modelo antigo era um modelo burocrático. E a gente vai reformar implementando o quê? Vamos colocar aqui. Foi
a primeira tentativa de implementar, tá, o modelo gerencial. E aqui que está o néctar da coisa, tá? Modelo gerencial. O modelo gerencial, ele veio para substituir quem? Ele veio para substituir o antigo. E quem era o antigo? Veio para substituir o modelo burocrático, cara. Se eu estou falando de eficiência, eu estou indo contra a burocracia. Eu estou indo contra a enrola, tá? Então, o modelo gerencial, o modelo gerencialista que foi implementado pelo Decreto-Lei 200, Decreto-Lei 200, ele trouxe esse modelo gerencial. Para que ele traz o modelo gerencial? O modelo gerencial veio para trazer eficiência. O modelo gerencial veio para trazer eficiência. Essa eficiência, ela veio como? Qual o contexto? Veio porque o modelo burocrático estava saturado. Entendeu? Por isso que o contexto ele fala da reforma administrativa, tirar o velho e implementar o novo, tá bom? E o Decreto-Lei 200, 1967, ele organizava-se como? A organização geral, né, da administração do Castelo Branco e do próprio decreto. Como é que esse decreto ele organiza a administração pública? Ele organizava-se da seguinte forma: ele trazia a centralização, mas também trazia a descentralização. E essa aqui é tranquilo de você entender por quê. Pensa comigo. É um regime ditatorial, certo? Uma ditadura militar. Eu estou falando de centralização e descentralização. A centralização é nítido que a centralização é política. É nítido que a centralização é dos recursos. Agora, se o decreto também está falando de eficiência, ele está falando da descentralização. Mas é descentralização de quê? Descentralização administrativa. Administrativa. Aqui a gente está falando de descentralizar as funções executivas. Tá? Funções executivas. Então ele organizava-se de maneira centralizada e de maneira descentralizada. Mas a centralização, por ser uma época de ditadura militar, a centralização ela era política. A centralização ela era de recursos, aqui, ó, a boa e velha moeda, tá? A boa e velha moeda. Você acha que eles vão descentralizar o dinheiro e o poder? Não, né? Eles vão descentralizar o quê? A administração. A função executiva de executar as políticas públicas, certo? E aqui eu vou trazer os objetivos do Decreto-Lei 200, tá? Um desses objetivos, o primeiro objetivo é a tentativa não, mas vamos colocar assim, combater, o objetivo do Decreto-Lei 200 era combater as disfunções burocráticas, era combater aquele excesso de carimbo, aquele leva e traz de papel que deixa você com raiva. Então a ideia era combater as disfunções burocráticas, tá? Primeiro objetivo do Decreto-Lei 200. Outro objetivo aqui muito interessante, tentativa de desburocratização, tá? Tentativa de desburocratização. Parece que a gente está falando, repetindo a mesma coisa, né? Eles são muito objetivos ao trazer os objetivos. Olha só que coisa linda. Tentativa de desburocratização. Tá? Tô falando também do objetivo de ser o primeiro modelo. O objetivo dele era ser o primeiro modelo gerencialista, que é esse modelo eficiente, descentralizado, que vai contra a burocratização. Então, ser o primeiro modelo gerencialista do país. Estão aqui
os objetivos do Decreto-Lei 200, tá? E agora vamos falar dos princípios, cara. Por que é importante ter princípio? Porque os princípios é quem vai dizer se isso daqui tem grandes chances de funcionar ou não. Os princípios, eu costumo dizer que todo princípio de qualquer lei é o espírito, é o espelho, é o guia, tá? Ele é o guia de todo esse percurso, beleza? Cara, os princípios dá para decorar e eu coloquei aqui uma ideia muito interessante. É o PCD, PCD-DC. Como assim PCD-DC? Os princípios é o PCD-DC, tá? Deixa eu até deixar aqui mais separado. PCD-DC. PCD-DC, PCD-DC, PCD-DC. Por que você está repetindo isso, Felipe? Igual um retardado. Cara, PCD-DC. Falou do Decreto-Lei 200 de 1967, é PCD-DC. Qual que é o princípio dele? Cara, se eu quero descentralizar, eu preciso planejar. Então, o primeiro princípio é de planejamento, tá? Planejamento. Segundo princípio, se eu quero planejar, eu também preciso coordenar. É um princípio levando o outro. Não tem nada contraintuitivo aqui. Se eu preciso coordenar, eu preciso descentralizar. Por quê? Porque, cara, se eu estou falando que o negócio tem um modelo gerencial, é contra a burocracia, lógico que eu tenho que descentralizar. Se eu estou falando que eu quero descentralizar, eu preciso delegar. Delegar o quê? Delegar competências, tá? Para que isso ande logo, para que as funções administrativas ocorram da maneira correta. E se eu delego competência a alguém, eu preciso logo, lógico, né, controlar, ter controle sobre quem eu estou delegando. Porque o que é que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou PCD-DC, planejamento, coordenação, descentralização, delegação e controle. Planejar, tudo parte de um planejamento. Coordenar, vamos coordenar a galera. Descentralizar, aqui está no meio por quê? Porque aqui é a alma do princípio. Descentralizar é vamos delegar, vamos diluir, não vamos prender, vamos soltar. Vamos fazer com que as pessoas tenham autonomia de tomar as próprias decisões e fazer com que essa corda ande solta para o lado positivo. Só que essa corda não pode andar tão solta. Eu preciso ter controle, porque se alguém fizer se alguém fizer merda, eu preciso chegar e dar uma punição, um processo administrativo nessa pessoa. Entendeu? Então, o princípio é esse. Tá? Eu vou colocar de um jeito mais bonitinho aqui. P, C, D, T, C. Planejar, coordenar, descentralizar, delegar e controlar. Fechou? Esses são os princípios aqui, tá? Beleza. Agora vamos para a organização administrativa. Lembra que eu disse que o Decreto-Lei 200, ele dispõe da organização administrativa? E também, a gente já falou agora aqui, né, da reforma administrativa, que é tirar o antigo e colocar o novo. A gente conversou sobre isso. A questão é, e a organização administrativa? O que é que o Decreto-Lei 200 ele traz para a organização administrativa? Bom, ele traz algo interessante. O Decreto-Lei 200, ele organiza a administração pública de forma direta e de forma indireta. Olha só que gênio. Você fala, pô, Felipe, estados, municípios, isso não existia? Lógico que existia. A administração direta ela já existia, tá? Só que a indireta não. A indireta não. Então, o Decreto-Lei 200 ela cria a administração pública direta e indireta.
E se você não sabe o que é administração direta ou indireta, eu fiz uma aula. Tá? A aula 1 eu tratei da Lei 9784, que é a lei que trata dos princípios implícitos da administração pública. A segunda aula eu trouxe a administração pública, o que é a administração pública, mas antes eu trouxe o que é o Estado, porque sem Estado não tem governo, sem governo não tem políticas públicas, sem política pública não tem administração pública. Porque o Estado ele é um conjunto de povo, território e um governo ou uma soberania. O governo é quem comanda essa máquina. O Estado ele é o carro, ele é a estrutura. Quem dirige o carro é o governo. Tá? O governo ele tem a obrigação de fixar, dirigir, coordenar e controlar o quê? Políticas públicas. O governo de direita, de esquerda, ele vai trazer o quê? Políticas públicas para o povo. Ele governa para o povo. Então ele fixa, dirige, coordena e controla políticas públicas. Mas quem é que bota a mão na massa? Como é que a sociedade ela vai receber a administração pública? Como é que a sociedade ela vai fazer valer aquilo que está na lei? Ela precisa de órgãos públicos, ela precisa de entidades públicas, ela precisa de servidores, agentes públicos, ela precisa da administração pública. Então a administração pública é esse instrumental executivo administrativo que vai colocar em prática as políticas públicas estabelecidas pelo governo. O governo ele fixa, dirige, controla e coordena políticas públicas, mas quem é a ponta de lança, quem faz o elo entre sociedade e governo é a administração pública. Então, na segunda aula eu trouxe o que é o Estado, o governo, né, a administração pública. Na terceira aula eu tratei, se eu não me engano, do que é um agente público, o que é um servidor público, o que é um empregado público, qual a diferença disso. Eu trouxe também o artigo 37, né, sobre os princípios da administração pública e trouxe também uma aula sobre o que é administração pública direta e indireta, o que é entidade, o que é a função, o que é uma autoridade, tá tudo em ordem. Por quê? Porque eu pensei em você na hora de estar elaborando essas aulas. E se você chegou nessa parte e travou por não saber o que é a administração direta ou indireta, vale a pena assinar a plataforma, vale a pena comprar a playlist, vale a pena você estudar com método, com um itinerário, tá? Com a trajetória. Você não precisa ficar preso, meu Deus, eu não estudei essa parte. É porque você não viu, mas tem na playlist uma aula anterior explicando o que é administração direta e indireta. E se você viu, parabéns, e agora você tá, olha que interessante, agora você sabe, cara, de onde é que, como que surgiu a administração pública direta e indireta. Você já sabe o que é administração direta e indireta. Eu te expliquei. Mas foi aqui no Decreto-Lei 200 de 1967 que você teve esse modelo da administração pública indireta. Dessa descentralização, tá? Buscando a eficiência. Então, cara, sem palavras para essa aula. Decreto-Lei 200 já foi. E se você ainda não me mandou uma mensagem no WhatsApp para a gente conversar, para eu te assessorar, para eu te dar as minhas aulas, cara, não perca tempo. A tua aprovação vale ouro. Valeu? Essa é a aula de hoje. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês e vamos estudar, porque estudar é bom demais.